Como ser próspero financeiramente de uma vez por todas? Você já parou para pensar que o que te paralisa e deixa de crescer financeiramente pode estar ao seu lado todos os dias? Você pode estar vivendo isso e nem percebendo que isso faz parte da sua vida e tá lá, sabe, como um devorador, tipo, tirando a sua paz, a sua mente. É isso que você vai aprender nesse vídeo hoje. Prazer, meu nome é Roberto de Souza, criador do canal Caixa Forte, e hoje a gente vai desvendar aí como a gente prosperar financeiramente de uma vez por todas, sabe, de uma forma simples e aplicável para vocês. Fechou? Então vamos lá, sem enrolação, quero começar a ir pra cima desse vídeo, bora? Meu, a primeira coisa que te faz paralisar, sabe, te deixa, que faz tipo assim, que não te deixa hoje crescer financeiramente, é o medo. Você fala assim, como assim, Roberto? Medo do que é importante. Nossa, Roberto, ficou mais confuso. Vamos lá, eu vou te explicar. Pensa assim, ó. Se a parada é importante para você, ela te traz medo. Geralmente o que te traz medo são coisas que precisamos fazer para conseguir aquilo que a gente quer. De repente hoje você fala assim, pô, eu preciso aprender sobre finanças, eu preciso economizar, eu preciso guardar dinheiro, só que eu não consigo. Porque eu tenho medo de perder dinheiro nesse negócio de bolsa, isso e aquilo, tá vendo? Você está começando a entender? Talvez hoje esse medo de você aprender finanças ou outro determinado assunto é o que vai te fazer crescer. É o que vai te tirar do ponto A para um ponto B. Você entende isso? Você consegue entender isso? Olha para você ver. Eu me lembro que um determinado dia, eu pedi para Deus para trabalhar num banco. Eu sempre tive vontade de trabalhar no banco, sabe? Sabe quando você cresce? Eu olhava as pessoas lá, tudo de terno, de gravata, de camisa social, tudo socialzinho, tudo engomadinho. Eu falei, meu, eu quero esse dia ser assim. E eu pedi para Deus, até que eu cheguei e falei, Senhor, eu quero trabalhar no banco e tal. E sabe, antes de eu trabalhar no banco, você fala, pô, você trabalhou? Calma, vamos lá, você vai entender. Eu me lembro que quando aconteceu isso e eu pedi para Deus, eu tinha muito medo de vender alguma coisa na rua. Roberto, você tinha vergonha? Eu tinha, cara. Eu tinha vergonha de vender na rua, eu tinha medo. E por que isso? Porque assim, ó, pra mim isso era algo vergonhoso. Só que daí um dia, olha pra vocês verem como é que são as coisas, cara. Eu peguei, aconteceu lá de eu estar trabalhando, pra quem não me conhece, eu sou engenheiro civil, eu já estava trabalhando numa empresa, eu era engenheiro dela, e eu combinei tudo, salário e tal, e chegou um momento em que o cara tinha que me pagar, após os 30 dias do meu salário, o cara veio com metade do salário que ele se comprometeu a pagar para mim. Meu, você não tem noção, cara, foi tão frustrante. Mas eu falei, meu, eu apaziguei, eu falei, não vou fazer nada, simplesmente vou pegar minhas coisas e vou embora. Peguei e fui. Só que nesse dia eu orei para Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de um trabalho, independente de qual área o que for, Senhor, mas que eu possa levar a Tua palavra. Foi isso que eu pedi para Deus. No dia seguinte, eu fui numa amiga minha, uma senhora, Zeni, uma senhora que eu adoro ela, mãe de um amigo meu, e eu cheguei nela conversando com ela, ela falou, Roberto, por que você está meio triste e tal? Eu gosto de recorrer a senhores porque eles são muito sábios. Ela falou, eu falei, Zeni, aconteceu isso do trabalho, deu esse problema, eu estava esperando uma quantia, no fim não vem, eu precisava desse dinheiro, e agora eu não sei o que fazer. O que você me diz, Zeni? Ela pegou e falou, olha, eu vou te falar uma coisa, não sei se você vai querer, mas o meu neto, ele tá vendendo salgado na rua. E ele ganha muito bem, por sinal. Aí na hora vem um alerta assim. Eu falei, pô, eu tenho minha moto, eu tava com uma XRE na época. Viu, moto top, super confortável, eu poderia vender através dela, junto com ela, né? Até pra ganhar tempo, pra se deslocar e tal. Eu falei, Zeni, ela pegou e falou, você quer que eu ligue pra ele e você entre em contato com o dono e você comece? Eu falei, quero sim. Meu, aquele dia foi fantástico. Ela pegou e ligou. Aí eu falou com o rapaz lá, o dono da empresa, tinha ele e a esposa dele. Eu me recordo até hoje, pessoas muito bacanas, adoro eles. E beleza, fechou lá. Vem então aí, vem agora pra conversar comigo, a gente vê e tal. Peguei na hora, galera, saí assim e fui lá.
Cheguei lá, conversei com ele, falei, tem minha moto, posso vender. Roberto, mas não é tão simples, não tem problema, eu vou pra cima, Foi isso que eu falei pra ele. Ele falou, então fechou, amanhã você começa, vem aqui, eu tenho tudo, a mochila pra você levar, as coisas, tudo certinho. Só vem aqui, pega o salgado e sai vendendo os pontos. Meu, eu tinha vergonha de tudo, você não tem noção. Só que olha como que foi. Eu me lembro que eu peguei no dia seguinte, falei pra ela, viu, aonde que mais costuma vender? Aí ele falou, tem uns pontos de mototáxi, de repente nas lojas, você passar, você consegue ter uns clientes legal. E eu fui pegar o salgado, você não tem noção, os big do salgado moto top, e um preço muito barato, e o salgado vinha com suco, e eu fui. Passei no mototáxi, conversei com o pessoal lá, falei, olha, eu tô vendendo salgado, e tinha alguns colegas meus ainda. Mas se vocês precisarem, ele falou, Roberto, passa bem de manhãzinha, cara. E eu comecei a passar de manhãzinha lá, ir no outro lugar, no outro. E eu comecei a desenvolver algo que eu não tinha percebido ainda. Eu adorava vender. Só que quando você está no tete-a-tete na rua ali, você aprende muita coisa que só na rua você aprende, cara. Não adianta. É só na prática ali, no tete-a-tete, conhecendo as pessoas, entendendo elas. E eu comecei a desenvolver isso, eu fui gostando mais, adorando e ganhando dinheiro, e foi aparecendo mais trabalhos. Eu sempre fui de trabalhar em 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Só nessa época que eu tive esse deslize, e eu não tinha trabalho nenhum. Até então, eu estava no salgado, depois já vi o trabalho de barman, de segurança, eu estava fazendo vários trabalhos. E falei, que bênção, glória a Deus. E eu fui adorando trabalhar com salgado, porque eu ganhava muito bem mesmo. Depois eu comecei a fazer entrega de salgado, vendia. Vocês não têm noção, tipo, eu trabalhava cerca de 3 horas de manhã e 2 horas à tarde, dava para tirar em média aí uns R$2.500, que na época para mim era muito bom, livre, sem gasolina, sem manutenção, nada. Então tava ótimo para mim. Aí começou a aparecer mais trabalho, eu fui pegando. Aí vocês vão entender, olha como Deus faz as coisas. Quando a gente pede algo para Deus, Ele não vai dar aquilo que você quer imediatamente de mão beijada, assim. Só que Ele vai te dar um caminho. E eu tinha o quê? Medo de vender na rua. Mas eu fui. Essa aptidão que eu tive de vendas na rua, aprendendo lá com as pessoas, aconteceu uma outra oportunidade. Olha, uma hora eu vou contar para vocês essa história de como foi. Mas eu me lembro que eu saí do salgado, daí eu falei, eu vou sair do salgado agora. E era uma madrugada de domingo para segunda, às 3 horas da manhã, eu orei para Deus, falei, Senhor, eu quero um trabalho, mas ao qual eu possa levar a Tua palavra, Senhor, me ajuda. Em menos de 24 horas eu estava empregado num banco. Não me pergunte como, porque eu sei que foi Deus que fez tudo isso, tem nada a ver comigo. Mas assim, eu me lembro que só na minha cidade tinha mais de 3.000 pessoas concorrendo a uma vaga. No fim me chamou, era para ter feito cerca de 6 entrevistas para depois chegar, e eu não fiz nenhuma, eu fui direto para, no caso, o treinamento. E olha para vocês verem, nesse dia era preciso ter um automóvel, só que nessa época eu tinha acabado de vender minha moto, eu não tinha carro, não tinha nada. Só que meu pai tinha um carro lá, um Uno 93, e vivia dando pau na cidade, quebrava e tal. Aí ele pegou, eu peguei, né, falei, minha mãe, eu não sei o que eu faço, eu tenho que viajar 400 quilômetros, e eu não sei o que fazer. Minha mãe falou, você não vai com esse carro não, né, moleque? Eu falei, mãe, eu vou. E vivia dando manutenção na cidade, vai vendo. Ela falou, mas como que você vai? Eu falei, mãe, Jesus vai junto comigo, vai do meu lado. Eu viajei 13.000 quilômetros com esse carro e não deu manutenção nenhuma. Glória a Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque lá atrás eu pedi para Deus para entrar no banco. Mas antes eu tive um percurso até chegar no banco. E eu cheguei. Realizei meu sonho de trabalhar no banco. E você tem noção quanta coisa aconteceu na minha vida já. E assim, eu tive medo. E aquele medo que eu tinha lá atrás me fez viver um sonho que eu queria. Talvez o medo que você tem agora de prosperar, de crescer, está sendo afrontado com algo que você tem que passar para você viver. Respeite os pequenos começos. Se eu não tivesse trabalhado lá atrás de vender salgado na rua, eu não teria entrado no banco e não teria tido o resultado que eu tive.
Meu, você não tem noção. Aconteceu tanta coisa e depois, eram mais de 60 pessoas, foram selecionadas, uma de cada cidade, e eu me destaquei na minha, em vendas, um monte de coisa, vocês não têm noção quanta coisa aconteceu. Mas por quê? Porque eu passei por cima do meu medo. Eu quero que vocês façam isso. Entenda agora, aprenda. Se você tem medo de fazer algo, viver algo, afronte isso. Talvez isso que está te impedindo de você viver o propósito que você tem na sua vida. Legal? Essa foi a primeira coisa que me atrapalhou de prosperar financeiramente. Eu quero trazer isso para vocês. Estou trazendo para vocês de graça. Olha isso. Olha que experiência. Vamos lá? A segunda coisa, eu quero que você abra mão de gratificação instantânea para criar algo fora da curva a longo prazo. Mas como assim, Roberto? Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você compra algo desnecessário? Você comprou algo desnecessário? Pensa. Quantas vezes você viaja e reclama do trabalho? Pensa. Quantas vezes você ostentou aquilo que você não é? Você está entendendo? Tudo isso te faz gastar mais e viver menos, porque te atrapalha. Para quem não tem direção, qualquer caminho serve. E quando a gente vive à margem disso, de ostentação, de gastar mais do que a gente tem, do que ganha, de querer viver de aparência, você está se autodestruindo, cara. Você está deixando de viver algo, uma prosperidade, porque você não está entendendo o tempo das coisas. Gratificação momentânea passa e depois dá dor de barriga, cara. Mas a longo prazo te faz ter ganhos imensuráveis para toda a vida, por toda uma vida. Você está entendendo? Aí eu te pergunto, você quer ter uma vida de um rei, de uma rainha? Eu acho que todo mundo quer ter uma vida assim, certo? Mas o que você faz para ter essa vida? O que você está fazendo? Você acorda tarde? Reclama da comida, da família, do trabalho, do relacionamento, dos filhos, dos pais, dos irmãos, e por aí vai. Tudo isso te afasta de viver o seu propósito. Quem tem propósito não tem desculpa. Você está entendendo? Mas como assim, Roberto? Quem tem tempo para fazer essas coisas vive reclamando que não tem tempo para fazer nada. Quem tem tempo de ficar reclamando tudo, vive reclamando que não tem tempo para fazer nada. Ah, mas a minha vida, é lógico. Se você usasse esse tempo que você está reclamando das coisas para crescer, para investir o seu tempo em algo que vai te ajudar, alguma coisa nesse sentido, sua vida seria diferente nesse momento agora. E por que tudo isso tem a ver com finanças? Porque a educação financeira começa aqui. A prosperidade financeira começa aqui. Você está entendendo o caminho que eu estou te dando? Pega, anota isso aí, cara. Eu quero que você mude o mindset seu e comece a viver o propósito de Deus na sua vida. Que a gente sem propósito, a gente não é nada. A gente vive à mercê de tudo que vem. Tudo que vem tá bom. Isso é a pior coisa que existe no mundo. Legal? E assim, agora eu quero te mostrar como ganhar mais. Roberto, como que eu faço para ganhar mais? Tem um autor que se chama John Maxwell, e certa vez ele afirmou sabiamente, ele disse assim: um orçamento diz ao dinheiro para onde ir, ao invés de ficar supondo onde ele foi. Eu quero que você comece a fazer um orçamento hoje, de tudo que você ganha. Ah, eu ganho X, ganho R$1.000, beleza. Entenda, 10% de tudo que você ganha, você vai investir em você. Roberto, como assim? Eu vou guardar na poupança? Não. Esse momento eu quero que você invista em conhecimento. De repente compra um livro de autoconhecimento, alguma área que você quer crescer. Ou de repente invista em um curso, alguma coisa. Eu quero que você invista em você. Para de comprar coisa desnecessária e deixar de investir realmente em quem é necessário, que é você. Você está entendendo? Ah, Roberto, eu quero guardar também. Beleza, começa a guardar agora. Investir, poupar, mas invista em você, cara. Hoje eu tenho uma meta comigo de ler um livro por semana. Só que vocês estão vendo um cara aqui, olhando para vocês, que não lia um livro por ano. Hoje eu leio, graças a Deus, um livro por semana. E vocês não têm noção, o mundo fantástico que está lá. Aí eu vejo a área que eu preciso melhorar, eu vou lá, leio um livro, já extraio, pego uns insights e levo para a minha vida. Você está entendendo? Às vezes eu investir não é em algo grandioso, em um curso lá em Florianópolis, em Miami, em Las Vegas, não, cara. É um livro. Invista num livro. Só que você tem que investir.
para você sentir e liberar, sabe, essa energia e falar, ah, cara, aprendi mais, estou me alimentando. Conhecimento é alimento, e alimento tem que ser o que? Aplicado. Você comeu isso, você ingeriu, agora você tem que pegar e levar isso para as pessoas. Você já ganhou força, você já cresceu, agora leva isso para as pessoas, ensine alguém que faça alguma coisa. Beleza? E eu quero que você também comece a aprender sobre investimento. Roberto, eu nunca investi, eu tenho medo, realmente, muitas pessoas têm medo. Sabe como que você vai fazer para não ter medo mais? Comece a investir R$1 hoje. Roberto, dá. Você consegue investir R$1 lá na corretora, você vai aprender, vê no YouTube algum vídeo, tem vídeos meus aqui. Investe R$1. Por que R$1? Porque o importante é começar, não é o quanto que você começa. Vai chegar um momento que você fala, pô, R$1 é pouco, vou 2, 3, 4, 10, 100, 1000. E você vê seu dinheiro crescendo lá. Fechou? Eu quero que também hoje você comece a ter pelo menos ter 2 ou 3 rendas extras. Por quê, Roberto? Porque ninguém vive somente com uma renda. Ninguém vive. E eu quero que você tenha esse sabor, saboreie de ter mais rendas e ter essa prosperidade. Isso vai acelerar o processo para você crescer financeiramente. E você vai começar isso hoje. Sabe, mas Roberto, eu não sei o que fazer. Tudo pode ser vendido hoje, bolo salgado, geladinho. Alguma dessas coisas você consegue fazer ou pensa em outra coisa, cara. Só começa. Começa a vender alguma coisa, começa a ter essa aptidão para venda, porque isso vai te ajudar muito. Legal? Em Lucas 16:11, segunda palavra diz: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas? Olha quanta sabedoria nessa palavra. Se você não souber hoje lidar com o que você tem, com o que você ganha, quem dirá as riquezas que serão dos céus para você, para nós, que são as mais importantes. Legal? Eu quero que você faça isso hoje. Simples assim, comece a ter uma renda extra. Agora dá esse like no vídeo para fortalecer o canal e crescer junto aqui. Pô, eu quero trazer mais conteúdos, trazer muito mais para vocês, mas antes eu preciso que vocês deem esse like e fortaleçam o canal, legal? E comenta também, comenta qual que vai ser a renda extra sua aqui embaixo. Comenta aqui para mim. O que você vai começar a fazer hoje? Quero que você comente aqui para mim. Eu vou deixar uma reflexão para vocês. Dinheiro não compra tempo e nem felicidade, essa é a realidade. Mas o dinheiro bem utilizado, ele pode fazer você, com o tempo, ser feliz. Feliz se você carrega a tua vida com pessoas boas. Feliz se você pode proporcionar momentos para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, que vão ser recordados sempre. Então pensa desse lado. Talvez você fala, pô, o dinheiro realmente traz felicidade, é legal, certo? Só que ele pode me trazer momentos com as pessoas que eu amo e eu também posso ajudar mais pessoas com o que eu tenho. Legal? Fechou? Galera, tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!